Olá, gente, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa série de entrevistas aqui. E eu estou tendo o prazer maravilhoso de ter ao meu lado aqui Ana Paula Greck, uma referência na odontopediatria, que tem uma história muito linda. A gente estava conversando um pouquinho aqui nos bastidores para compartilhar com a gente, logicamente, sobre a odontopediatria como um todo, mas mais do que isso, para mostrar um pouquinho, contar a história dessa diferença da odontologia, né, que a gente tem tão conceituada no Brasil. Ela teve a oportunidade de passar um tempo fora e ter um largo conhecimento na odontologia fora no Brasil. E a gente vai tentar trazer para que esse momento seja um momento inspirador. Primeiro, Ana Paula, eu queria agradecer ter aceitado o nosso convite, de estar aqui e poder compartilhar essa inspiração para aqueles que estão nos assistindo. Eu que agradeço muito, Bruno. Sem dúvida vai ser um momento diferente para mim. E eu tenho certeza que a gente vai bater um bom papo. Que coisa boa, que coisa boa. Gente, Ana Paula, a primeira coisa que a gente pergunta, quando a gente fala de inspiração, a primeira coisa que a gente tenta focar é exatamente na nossa profissão, né? E a gente sempre pergunta para os nossos entrevistados, por que a odontologia? Eu acho que esse é o primeiro passo, né? Porque a escolha ela é baseada em diversos critérios. A gente sabe que existem propósitos maior ao escolher a odontologia. E essa é a primeira pergunta que eu te faço. Por que a odontologia? Para mim é simples. Eu acho que eu já nasci dentista. Não venho de família de dentistas, minha família é toda da área mais jurídica. E a partir dos 12 anos eu decidi que eu queria ser dentista de criança. Então eu já entrei na faculdade para fazer odontopediatria. O que a gente vai falar aqui hoje é do que eu sempre sonhei em fazer desde pequena, desde menina mesmo. E é muito interessante porque eu sempre me manifestei nesse sentido, de que eu queria ser dentista de criança. E que aí já é uma parte interessante, bem pessoal, e que eu queria ter o meu consultório com o meu nome na porta de vidro e que eu queria casar com um homem importado para que meu nome na porta de vidro fosse doutora Ana Paula. Eu acho que eu realizei um monte de coisa disso aí. A odontologia não é a medicina, né, mas é irmã, e eu diria que uma irmã muito próxima da medicina. E eu costumo entender que a odontologia é medicina oral. E a gente tem que assumir isso. O que a gente faz, ninguém mais faz. O que a gente faz, a gente precisa estar agregando, adicionando à medicina de corpo inteiro. Então, eu acho que é uma profissão muito bonita, que tem os seus percalços, as suas dificuldades, mas é sem dúvida algo muito específico que eu acho que quem quer ser dentista já nasce com essa coisinha aí a mais de querer tratar de bocas, cuidar de pessoas através desse órgão tão importante. Então, nunca foi medicina, sempre foi odontologia. Que coisa legal. Isso realmente é um dos motivos de se tornar tanta inspiração para a gente. E a gente estava contando aqui nos bastidores, assim, depois do seu ingresso na odontologia, você teve a oportunidade de fazer um mestrado que virou doutorado fora do Brasil. E eu queria que você contasse essa história, porque tem duas coisas que eu acho que são muito importantes nessa história. Primeiro, da sua conquista, logicamente, que isso tem muito a ver com o propósito que você criou e as conquistas que você acabou conseguindo nesse momento. E, ao mesmo tempo, para tentar alinhar com algumas pessoas que pensam um pouquinho com a oportunidade de poder passar fora um tempo, de fazer um curso fora, e mais especificamente da França, que é onde você teve essa experiência. Passa um pouquinho para a gente como é que foi essa história. Eu digo que foi a odontopediatria, a vontade de fazer uma odontopediatria melhor que me levou para fora. Eu sempre quis estudar fora do país, eu sempre quis ter experiências diferentes e foi um atendimento na UFBA, de onde eu venho, né, minha casa, minha faculdade de odontologia aqui na UFBA. Foi a partir do atendimento de uma criança especial que eu ainda, estudante, eu notei que faltava alguma coisa para a gente melhor assistir aquela criança com necessidades especiais. E desde aí eu comecei, então, a me informar que técnicas eu podia agregar, que técnicas adicionais eu podia trazer para que esse atendimento pudesse ser mais bem recebido, essa criança pudesse ter uma outra experiência que não aquela. A gente sabe que a contenção física existe, precisa ser feita muitas vezes, mas eu queria, dentro das minhas possibilidades, procurar outras técnicas que pudessem facilitar o atendimento infantil. Foi aí que eu me informei onde é que eu podia estudar sobre sedação com óxido nitroso. Eu acho que é uma técnica que foi um grande diferencial para mim também, a gente pode estar falando isso daqui a pouco. E foi a vontade de fazer uma odontopediatria mais completa que me levou para fora.
Eu só não sabia que essa saída ia render tantos frutos. É por isso que a coragem é muito importante, né? A gente ter objetivos, a gente ter metas e fazer por onde. Né? É aquele caminhar mesmo que a gente vai gradativamente realizando as coisas. Chegar na França foi um início de um mestrado, como a gente já conversou, virou doutorado porque esse tema ganhou realmente uma importância nacional na França, porque não era uma técnica muito desenvolvida lá. Então eu digo, precisou eu ir para lá para poder a França começar a pensar no assunto, não por minha causa, claro, mas assim, foi a confluência de fatores. Eu acho que quando a gente quer muito, as coisas acabam fluindo. Perfeito. E estar lá e a França precisar colocar o óxido nitroso no mercado nacional, através de uma pesquisa multicêntrica, 7 faculdades francesas, universidades francesas, para o óxido nitroso, foi o que possibilitou o meu doutorado. E desse doutorado veio a possibilidade, então, de ser professora assistente estrangeira. Então, eu fui professora assistente estrangeira em odontopediatria, na Universidade de Estrasburgo. E é como eu digo sempre, para mim, parece que foi uma outra vida, de tão imenso que eu acho que eu consegui realizar isso. Então, quando eu penso, eu fico, assim, realmente muito feliz, porque não foi fácil. Parece fácil. A gente se muda para a França, Paris é lindo, mas para morar não é bem isso. Para você morar só, para você construir uma história, para você chegar onde você quer num país estrangeiro muito diferente do nosso, não é tão fácil assim. Então, o óxido nitroso e a odontopediatria me levaram até a França, onde fui professora assistente estrangeira, e a volta para cá foi realmente assim foi óbvia. Eu queria voltar para o meu país. Eu queria fazer aquela odontopediatria que eu sempre sonhei, que estava me preparando eu queria fazer aqui, na minha cidade, no meu estado. Fantástico. Né? E com pessoas que eu pudesse acrescentar e talvez de alguma forma contribuir. E Perfeito. eu acho que eu estou nesse caminho ainda. Sempre tem, né? Pela Exatamente. frente, mas eu estou nele. Não, e olha que você exaltou algo muito importante. Precisou da sua coragem para que esse tema se tornasse importante na região e realmente conseguisse transformar, e com certeza transformou a vida de diversas pessoas durante esse tempo que você passou. E uma coisa que eu acho muito legal, porque a volta, logicamente, se tornou você agregou nesse período na França uma dificuldade, que foi o fato de ter se casado e seu marido ser francês e ele ter que vir mergulhar nesse sonho juntamente com você. Conta um pouquinho essa questão dessa experiência. Pois enquanto aluna, nem namorar com francês eu queria, porque eu estava aqui. Foi muito sofrimento. Morar em Paris, né, durante muito tempo só foi muito difícil. Mas, enquanto professora, eu conheci um outro professor, muito simpático, e era muito interessante porque ele soube de mim através da diminuição enorme dos casos que deveriam partir para ele sobre anestesia geral. Ele começou a ver que no setor, no departamento de odontopediatria, tinha uma professora de Paris, só que não, uma professora de Paris que estava começando a atender com uma tal facilidade as crianças que estavam esperando para serem vistas ou atendidas sob a anestesia geral, e ele começou a ver que aquela lista tinha diminuído muito e que cada vez diminuía mais. Mas você não sabe por quê? É porque a professora de Paris, ela atende muito bem, ela atende muito rápido. Legal. E no óxido nitroso, com o óxido nitroso. Então, foi a colocação do óxido nitroso no departamento de odontopediatria que fez com que a quantidade de crianças que estavam esperando por um atendimento sob anestesia geral começasse a diminuir. E isso é muito importante, a gente está falando de saúde pública na França. Então, isso interessava muito ao governo francês, colocar o óxido nitroso de maneira hospitalar-universitária. Então, ele procurou saber quem era essa professora de Paris, que era uma brasileira, e aí a gente acabou se conhecendo, a gente levou um tempo para eu imaginar que aquilo pudesse ser alguma coisa, mas desde o início ele me dizia, onde você for, eu vou. Onde você for, eu vou. Eu falava, eu vou voltar para o meu país. Ele, mas eu volto com você. Ele sabia onde estava se metendo, né? Eu volto com você. Eu aí não acreditava muito, mas enfim, as coisas foram fluindo. Ele era um professor que eu admirava muito. Que legal.
mas também vir para cá e ele começar do zero também não é fácil. Não é fácil, né? claro, perfeito. Então, quando a gente olha tudo lindo de fora, a gente acha que a vida ela é avião-oso. E não é. Não é porque ele veio, ele largou ele deixou para trás uma realidade estabelecida, como professor e como clínico, como consultório particular, e veio me acompanhando. E veio e foi um tempo de revalidação de diploma estrangeiro, sim. Então, a gente tem a gente pensa que o diploma brasileiro, a gente tem que passar por muita coisa para revalidar no estrangeiro, mas o estrangeiro também precisa. O contrário também acontece. O contrário acontece e isso é muito bem feito. Ele precisou fazer um curso de proficiência na língua portuguesa. Ele precisou fazer provas de português para mostrar a proficiência. Então, foi um trajeto também bem sério, bem, digamos assim, cumprido, para a gente realizar um sonho realmente de ter uma clínica juntos. Ele com adulto, eu com criança. Coisa maravilhosa. Isso é muito legal. E você estava falando um pouquinho, e assim, muito do que você construiu nesse processo foi utilizando o óxido nitroso. Traz um pouco para a gente como é que isso está nesse momento, como é que está essa utilização. O Brasil, a gente sabe que levou um tempo para poder ser regulamentado, logicamente. Como é que anda esse processo do óxido nitroso e quais são os benefícios que as crianças e aqueles que estão utilizando estão tendo nesse processo? Pois sim, é uma técnica que ela é uma coadjuvante, ela é uma adição ao tratamento. Então, a gente vai fazer os procedimentos com uma máscarazinha nasal, que essa máscara vai ser oriunda de uma técnica de uma inalação, que vai de uma sedação leve a moderada. Não é milagre, né? A criança precisa ter um mínimo de condicionamento para aceitar, inclusive, a técnica do óxido nitroso. Mas, curiosamente, é uma técnica que ajuda muito, mas que muito pouca gente ainda desenvolve. Perfeito. Então, eu fico sempre assim... Infelizmente, muito pouca gente faz. E por muito pouca gente, muito pouco dentista fazer, ela é muito pouco conhecida da população. Então, a gente ainda tem um grande número de pessoas que estão à margem de um tratamento convencional, justamente por não ter acesso a essa técnica. Por ser pouco difundida, ela ainda se torna cara. Perfeito. Então, o aparelho é caro, a entrega do gás óxido nitroso, do oxigênio, através de cilindros, é feita por poucas empresas. Então, infelizmente, a gente tem poucos profissionais em Salvador, na Bahia de uma forma geral, poucos profissionais, e também nos outros estados não é uma coisa tão diferente assim, infelizmente. Mas precisa de um curso de capacitação. Em 2005, isso tudo foi regulamentado de uma forma muito séria. Eu só peço que os cursos de capacitação cumpram realmente as 96 horas. Perfeito. Isso é muito importante. Não adianta a gente querer formar um colega se a gente não está se propondo a fazer da maneira mais séria possível. Maravilha. O curso precisa ter 96 horas, com prática e teórica. Não é ensino à distância, tá? Perfeito. Não é semipresencial com o óxido nitroso. E essa prática vai trazer, digamos assim, o desenvolvimento de uma facilidade, de uma, digamos, até segurança de usar a técnica, que é segura, desde que o profissional bem habilitado. Perfeito, fantástico, fantástico. Em relação à odontopediatria, e lógico, a gente vê o seu brilho nos olhos quando fala da odontopediatria, né? Toda a história, na verdade, desde a sua pré-formação já era buscando atender e cuidar das crianças. Fala um pouquinho o que você encontra na odontopediatria, qual é a diferença da odontopediatria do começo da sua carreira para a que se encontra atualmente. Eu me lembro certamente que há algum tempo atrás a odontopediatria, não vou dizer que estava em baixa, mas existia um número menor de pessoas se formando e se especializando na odontopediatria, né? Hoje em dia a gente vê um ressurgimento, a busca maior por pessoas procurando utilizar a odontopediatria, serem odontopediatras no dia a dia. Fala um pouquinho dessa história. Então, a odontopediatria é uma especialidade para poucos. Eu digo sempre aos meus alunos, né, a gente conversa assim, e eu começo dizendo que não são as pessoas que escolhem a odontopediatria. É a odontopediatria que escolhem poucos. Não digo bons, apesar de achar, mas escolhem poucos, porque é preciso um treinamento diferente. É preciso, se na odontologia já é preciso a gente gostar de tratar pessoas, de cuidar de pessoas, na odontopediatria isso ganha uma amplitude muito maior.
A odontopediatria é a gente o tempo todo estar se colocando no lugar daquele pequeno indivíduo que pode ter medo, que pode ter reações das mais diferentes, e é preciso, sem dúvida, uma bagagem já individual. É preciso que a pessoa já tenha uma predisposição a estar no lugar daquela criança e digamos assim, o tempo todo troca. A gente tem que estar inteiro naquele momento ali. Não dá para a gente estar pensando em outras coisas, porque simplesmente a criança vive o momento presente. A criança não está pensando o que foi que ela deixou de fazer, o que ela vai fazer daqui a pouco. A criança está ali inteira para a gente. E a gente não pode descuidar um minuto. Né? A luzinha não pode estar no olho, a cadeira, a gente tem que avisar que aquela cadeira incrível que a gente tem, enorme, aerodinâmica, ela vai subir, ela vai deitar, ela vai reclinar, é uma cadeira que mexe. Perfeito. A gente tem que botar um óculos para que aquele feixe de luz não incomode os olhinhos dela. A gente tem que preparar essa criança para ela bem receber o que a gente está querendo apresentar para ela. E eu fico muito feliz quando as primeiras consultas são por prevenção. Que coisa legal. Né? Consulta preventiva é aquela que a gente vai ter a oportunidade de introduzir com a família como cuidar da melhor maneira, introduzir para a criança que aquilo pode ser bom e pode ser divertido. Uma primeira consulta é onde a gente vai, digamos assim, iniciar a vida dela na odontologia. Perfeito. E a gente pode mudar muito, inclusive como ela vai se comportar na rotina, como é que ela vai conduzir até ficar autônoma na própria saúde bucal. E eu uso muito o termo manutenção de saúde. A criança vem para prevenir, mas o que a gente quer, na verdade, é manter essa saúde até a dentição permanente. Então, eu acho que é uma especialidade lindíssima e eu entendo que ela está tendo um novo momento, como na medicina também a pediatria está. Né? Existia aquela coisa de que a gente demorava demais, tinha que ter tempo demais, paciência demais, para às vezes ganhar menos do que outras especialidades mais rentáveis, certamente. Mas a fidelização que a gente pode fazer de um paciente desse e simplesmente a forma como a gente pode mudar a vida, não só da criança, mas de uma família e do seu entorno, né, dos seus responsáveis, eu acho que torna uma especialidade muito especial que é pertinente, sim. Esse novo momento de pessoas estarem buscando e a mensagem é essa, desde que busquem verdadeiramente para se colocar no lugar daquela criança e a gente poder efetivamente mostrar uma odontologia que pode ser linda. Perfeito, eu até me arrepio. Porque quando a gente vê esse brilho nos olhos e a forma do seu falar e expor, mais do que nunca se torna tão inspirador para aqueles que estão buscando essa inspiração, Ana Paula. Acho que a odontologia tem que agradecer muito essa forma como você lida, na verdade, com a odontopediatria. Eu acho que a gente tem que realmente enaltecer as pessoas e cada vez mais é provado que a gente está tendo a oportunidade aqui de compartilhar situações muito importantes, né? De pessoas que se importam, acima de tudo, com aquilo que executam no dia a dia. E há mais ou menos um mês atrás, ou 2 meses, eu não me lembro exatamente a data, a gente teve a oportunidade de se encontrar num evento do Grupo NOC, né, da Jo, e foi muito interessante porque no evento, ao iniciar o evento, você não estava esperando, te chamaram para contar uma nova empreitada, na verdade, que é um caminho que vem sendo desenvolvido aqui, que eu achei tão interessante, eu queria tanto poder compartilhar com o restante das pessoas sobre esse novo projeto, né, que é a Canoa Havaiana. Fala um pouquinho para a gente disso, que eu achei tão encantador esse projeto, eu acho que precisa ser compartilhado. Primeiro, agradecer suas palavras, porque realmente eu estou falando aqui inteira, né? É uma coisa que eu faço quase todos os dias. Eu não trabalho sábado e domingo, mas já trabalhei muito sábado. Mas é uma coisa que realmente viver de odontopediatria é uma das minhas grandes paixões e uma das minhas grandes felicidades. A Canoa Havaiana veio porque nossa lida não é fácil, porque a gente fala de saúde o tempo todo, porque a gente fala de boa alimentação o tempo todo com essas crianças. Eu procuro falar do esporte, né, da necessidade de se fazer esporte, de se alimentar adequadamente. E eu faltava me apaixonar por um esporte. Então, a Canoa Havaiana veio realmente, eu não digo que tarde, mas veio, né, com já um amadurecimento de vida. Eu entrava em tudo quanto é esporte, saía de tudo quanto é esporte. Mas com a Canoa Havaiana foi diferente.
é uma possibilidade de realmente a gente estar no mar, que a gente tem uma Baía de Todos os Santos belíssima, e era uma das coisas que eu queria conquistar. Era essa felicidade de morar em Salvador e usufruir do mar. E tem sido isso. Tem sido uma prática onde nós somos um grupo, é uma prática em equipe, o que eu acho que também é bonito. A gente está sempre se conectando com pessoas. Então, eu vivo o meu dia a dia muito voltada para as crianças. Prefiro muito mais crianças, mas eu gosto de adulto também. E a Canoa Havaiana tem sido, assim, uma possibilidade mais do que saúde física apenas, saúde mental também. Eu acho que a gente tem que se cuidar, nossa postura exige que a gente esteja saudável fisicamente. E a Canoa Havaiana eu tenho tido momentos muito felizes, físicos e mentais, porque sem dúvida usufruir desse mar e dessa possibilidade de um esporte que é um esporte de certo enduro, e paradas para mergulhar no mar e ver tartarugas e cardumes de peixe é realmente um privilégio. Então tem sido uma segunda paixão também. Coisa maravilhosa. E realmente são um grupo de mulheres que fazem esse processo, não é? E as mulheres se reúnem, vocês se reúnem, é estabelecido mais ou menos a posição que cada uma vai estar, a depender das suas melhores qualidades, não é isso? E, ou seja, você, no final das contas, trabalha a liderança, trabalha o compartilhamento de ideias, trabalha a divisão, na verdade, de tarefas. A percepção do outro, do que o outro pode render melhor para somar enquanto grupo. Existem canoas mistas também, da qual eu faço parte também. E é ótimo ter rapazes remando, porque é uma forma diferente também. Mas é uma felicidade muito grande estar dividindo tarefas. E na canoa, todo mundo é muito importante e igualmente importante. Então, tem uma mensagem muito boa nisso aí de cooperação. E se falando de meninas, é a sororidade mesmo hoje, né? Tão presente, tão necessária, né? Então, é uma alegria estar desenvolvendo esse esporte com pessoas em algo tão específico e que tem sido, assim, uma descoberta muito grande. Fantástico, fantástico. Eu tinha certeza que ia ser inspirador, né? A gente teve a oportunidade de conversar muito. Ana Paula Greck foi minha professora. Ela não gosta ela fala comigo, não gosta que eu comente às vezes. Não, mas eu acho que essa é uma das razões, na verdade, de se tornar uma inspiração para mim, porque desde a época de professora foi realmente uma inspiração. Eu sabia claramente que a odontopediatria não era um caminho que eu iria seguir. Muita gente sabe logo. Eu acho que eu teria dificuldade, porque maturidade é muito parecido com a das crianças, eu teria dificuldade de lidar com isso. Mas, ao mesmo tempo, foi muito inspirador esse brilho nos olhos durante toda a transmissão, né, de conhecimento e de informações, e eu sabia que ia ser algo diferente em relação a isso. Eu queria que, para a gente poder concluir, que você falasse um pouquinho para aqueles que querem ou vão optar por fazer odontopediatria, quais são os conselhos que Ana Paula Greck, uma pessoa que ama demais a odontopediatria, consegue estar no mercado há tanto tempo, inspirando e fazendo de forma tão competente, né, esse atendimento a essas crianças. O que você teria para falar com eles? Então, primeiro dizer que eu fui professora com muito orgulho, né? A gente brinca muito, mas Bruno foi um excelente aluno e foi um período muito feliz da minha vida também estar na Baiana, coordenada pelo querido professor Urbino, na Escola Baiana de Medicina. Hoje eu estou na Escola Baiana de Medicina em homeopatia, que a gente não teve tempo de falar. Mas, sem dúvida, é uma subespecialidade da odontopediatria que a gente vai falar agora. Então, são 23 anos de formado e eu diria que eu faria tudo novamente. Eu faria odontopediatria novamente e eu tentaria, e ainda tento e faço, agregar cada vez mais para uma odontopediatria genuína. Então, quem faz odontopediatria tem que estar disposto a realmente ter mais paciência, a fazer um caminho talvez um pouco mais gradativo, talvez um pouco mais lento para alguns, mas existe essa possibilidade dessa longevidade, porque é lindo ver que os pacientes crescem e eles não querem deixar de vir para a gente. Fantástico. Então, hoje, eu digo assim que uma das minhas... que eu percebo o sucesso do que eu fiz há muito tempo atrás, é que eu tenho os carrinhos já de universitários parando na porta, que coisa onde linda. Nosso porteiro, nosso coordenador de recepção, vai receber as moças e os rapazes que param o carro na porta, porque um dia vieram para mim com 7 aninhos, com 5 aninhos,
e continuam aos 20, 21, sem querer trocar de dentista. Então, é uma especialidade que realmente promove isso. Eu acho que, primeiramente, a pessoa tem que gostar muito e trazer algo de diferente. O ambiente precisa encantar na medida certa. É preciso que aquela criança, desde o início, ela perceba que ela está entrando num lugar que foi preparado para recebê-la. Então, é preciso que as coisas sejam adequadas à criança, porque não é ela que vai se adequar a gente. Com sorte, com muito treinamento, a gente consegue fazer isso. Isso é técnica também, isso é digamos assim, é preparo para. Mas o primeiro momento é realmente da gente se adequar à realidade de cada criança e fazer de forma que ela não precisa temer a gente. Eu pergunto muito a elas, você acha que tia Paula pode fazer mal a você? Você acha que eu posso fazer dodói? Claro que eu não posso. Não tem cabimento isso. E elas entendem isso. Perfeito. Então, a primeira coisa é gostar de odontopediatria, fazer cursos que realmente ajudam muito. Eu hoje trago na minha realidade de prática odontopediátrica a homeopatia, que para mim foi uma coisa natural, buscar uma terapêutica tão saudável, tão natural, com muitos resultados preventivos, inclusive. Então, prevenção é a base da odontopediatria, manutenção da saúde é a continuação da odontopediatria. E eu diria que, motivado pelo gosto da odontopediatria, a gente consegue, sim, viver dessa especialidade de uma forma muito digna. Fantástico, fantástico. Acho que a gente poderia passar o dia conversando, é tanto conhecimento e tanta coisa para compartilhar, Ana Paula, que eu gostaria de poder ter um dia para a gente conversar. Mas não acaba aqui, eu acho que a gente vai ter outros momentos para poder trazer mais compartilhamento. Eu acho que tem muita coisa que tenho certeza que todos ficaram curiosos de poder saber mais sobre essas histórias, mas a gente vai fazer isso num outro momento. Queria, em primeiro lugar, te agradecer, aceitar o convite, dizer que para todos você se torna e você é uma inspiração para a gente e poder compartilhar isso com a gente, eu acho que é algo que a gente tem muito a agradecer. Muito obrigado por ter vindo, ter aceito e compartilhar tanto conteúdo, né, de alguém que é tão encantada com aquilo que faz. Que os olhos brilham claramente quando fala de odontopediatria. Agradeço muito, Bruno, seu convite. E se eu puder, de alguma forma, inspirar alguém, né, no que eu posso trazer, é sempre um prazer muito grande. Então, foi um momento ótimo ter passado aqui com você. Eu que agradeço. Gratidão mesmo. Amém, amém. Gente, muito obrigado. Obrigado pela presença. Fica com Deus e até a próxima. Valeu, gente!